kitsunes são consideradas espíritos mensageiros, associados a Inari, deusa do arroz, da agricultura, prosperidade, fertilidade e êxito. É geralmente representada como uma figura feminina. No entanto, algumas histórias retratam-na como uma figura masculina. Inari é uma divindade muito popular com uma infinidade de esculturas espalhadas por todo o território nipônico, sendo seu santuário um dos mais famosos do Japão. Muitos dos mitos de raposas do Japão podem ser vistos no folclore da China, Coreia ou Índia. Várias dessas histórias foram gravadas no Konjaku Monogatari, uma coleção do século XI de narrativas chinesas, indianas e japonesas. Lendas sobre as kitsunes quase sempre englobam sabedoria, e como diz o famoso ditado esperto como uma raposa, elas simbolizam a inteligência e sagacidade. Porém, kitsunes têm que manter as suas promessas e, principalmente, seguir a sua palavra de honra. Elas tornam-se autodestrutivas se quebrar sua palavra. Como também, quando alguém lhes quebra uma promessa, elas tornam-se suas inimigas mortais, pois é sabido que kitsunes são emocionais e muito vingativas. Descritas como seres inteligentes, são possuidores de habilidades mágicas que aumentam com a sua idade e sabedoria. A cada 100 anos, recebem uma nova cauda, sua coloração muda para prateada ou dourada, tornando-se mais poderosas. Quando atingem 9 caudas, são referidas como Kyubi no Kitsune, e tornam-se semideuses. Passam a possuir sabedoria infinita e a capacidade de ouvir qualquer coisa, incluindo, dependendo do tipo de Kitsune, os pensamentos de humanos em qualquer canto do mundo, atingindo a onisciência e quase a onipotência. Sendo assim, quanto mais cauda tiver, mais poderosa será Kyubi no Kitsune. As kitsunes geralmente são poderosas e por isso tendem a agir com arrogância sempre que entram em contato com seres humanos. A maioria é dotada de poderes incríveis, incluindo possessão, habilidade de cuspir fogo, aparecer em sonhos, voo, criar ilusões, dobrar o tempo e espaço, enlouquecer e até mesmo matar. Outras características sobrenaturais normalmente atribuídas a kitsune incluem caudas que geram fogo ou relâmpago. Algumas dessas criaturas têm características que lembram vampiros ou súcubos e se alimentam da vida ou espírito dos seres humanos, geralmente através do contato sexual. Os diferentes tipos de kitsunes têm também diferentes habilidades. Por exemplo, a Nojitsune, conhecida como Kitsune obscura, alimenta-se da vida ou espírito dos humanos, também são capazes de manipular o tempo e o espaço e interferir com os sonhos das pessoas. Por outro lado, a Kitsune Trovão consegue absorver e descarregar energia, trazendo sempre uma aura de fogo com ela que é invisível aos nossos olhos. Uma de suas principais habilidades é a capacidade para assumir a forma humana. Quando transformadas, normalmente aparecem na forma de mulher, jovem e bonita, mas existem relatos de kitsunes assumindo outras fisionomias como uma velha, criança, ou características ainda mais fantásticas, como uma árvore de altura incrível ou uma segunda lua no céu. Elas geralmente são batizadas com nomes femininos, por isso acredita-se que todas as kitsunes sejam fêmeas. Algumas lendas contam que elas usam esses poderes para enganar as pessoas, outras dizem que são amigas e companheiras fiéis ou até se tornam lindas e amorosas esposas. Essas uniões podem gerar filhos que não vão ser necessariamente raposas, mas podem herdar os poderes sobrenaturais destas. Quando estão entre os mortais, não usam seu verdadeiro nome, pois podem ser usados para prender ou bani-la. Assim como, se alguém se comporta de acordo com a sua ética, elas vão se tornar educadas, gentis e prestativas. O folclore diz que, assim como as raposas comuns, elas temem os cães, fugindo toda vez que avistam um. Por isso as kitsunes tendem a viver em famílias e trabalhar em grupos. As contradições são evidentes do grande número de lendas das kitsunes, assim como elas foram temidas e caçadas por um lado, e veneradas e adoradas por outro. Enquanto alguns contos falam sobre elas empregarem suas habilidades para enganar a todos, outras histórias costumam retratá-las como guardiães fiéis, amigas, amantes e esposas.